Então aí está, era isso que eu estava querendo mostrar para os irmãos, o nosso gráfico esboço. Gráfico esboço da lição de número 5, o reinado de Acasias. O reinado de Acasias. Tá bom? O título da nossa lição diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, prova o coração e a mente. Salmos 7 e versículo 9. E a nossa verdade prática, conforme está aqui também no gráfico, você pode ver, a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Amém? Nosso gráfico, ele é baseado na lição, como os irmãos sabem, e o primeiro ponto fala sobre o reinado marcado pela idolatria. O segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. O terceiro ponto, a doença de Acasias e a sua morte. Tá bom? Então tá tudo bem dividido esse gráfico para que a gente possa ter uma noção do que foi que aconteceu com esse rei. Tá bom, irmãos? Meus amados, antes de nós entrarmos diretamente na lição, eu quero mostrar aqui para vocês algo muito importante relacionado a esse tema, tá bom? Porque, como falamos para os irmãos, o primeiro ponto fala sobre o reinado marcado pela idolatria. Então, está falando aqui do Deus de Acasias. Veja que Acasias era o rei de Israel, né? E ele deveria seguir o Deus de Israel, Jeová, mas ele também deu sequência à idolatria que os seus antecessores tinham continuado. Então, eu gostaria de mostrar para os irmãos um pequeno esboço que fizemos aqui sobre o fascínio da idolatria, porque aqui está dizendo o Deus de Acasias. E aí nós já estamos falando sempre sobre isso, sobre como o povo de Israel era idólatra, né? A partir dos seus monarcas, a partir dos seus reis. Então, agora eu gostaria de refletir um pouco para os irmãos, aqueles que vão ministrar na aula, para a gente pensar um pouco sobre essa questão da idolatria, sobre por que a idolatria era algo tão fascinante naquela época, tá? Então, olha só, meus queridos, aí tem pelo menos 7 pontos que mostra o fascínio da idolatria. Por que eles, de maneira constante, de maneira obstinada, estava sempre voltando-se para vários deuses e deixando o Deus de Israel de lado. Tá? Então, eu acredito que esse é um ponto importante para a gente analisar sobre isso. Então, olha só. Primeira coisa aí, a idolatria ela era fácil. Por que fácil? Porque, conforme diz a Escritura, a pessoa pega um machado, vai lá na floresta, tira um pedaço de madeira, derruba uma árvore, tira um pedaço de madeira, do tronco daquela madeira, então ele volta, traz aquela madeira e ele vai entalhar aquela madeira, fazer uma imagem ali. E depois ele vai fazer todo o acabamento e então ele vai adorar, ele vai se prostrar diante daquela imagem. Ou seja, era uma forma de ter uma divindade perto de você. Ou seja, ela era fácil porque quem praticava a idolatria era alguém que fabricava também seus próprios deuses, né? Esse conceito está presente nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas querem adorar
o Deus que elas desejam. Então, não é a pessoa que se adapta a Deus, mas sim eles querem um Deus do jeito deles. Por isso que eles fazem as próprias imagens, né? Isso aqui é muito importante. Outro aspecto que mostra o fascínio da idolatria é que ela é egoísta. Ela era, naquela época, e continua sendo egoísta. Por quê? Porque a relação do devoto com a divindade se dá em forma de barganha, né? No estilo, como se diz no popular, uma mão lavando a outra, ou seja, você agrada os deuses e eles te agradam. Eles querem comida, sacrifício, você quer bênção, então faça o que for preciso e eles serão obrigados a te agradarem. É em forma de barganha. Então isso mostra um desejo puramente egoísta da própria pessoa que pratica a idolatria. Outro aspecto que mostra o fascínio da idolatria é que ela é conveniente. A idolatria é conveniente. A idolatria primitiva. Amém. Tá bom. Meu filho está lembrando aqui, irmãos, que nós estamos no Facebook, né? Então, você pode acessar de lá, colocamos o link, tá bom? Você pode acessar de lá, você pode mandar seus comentários, tá bom? Então, vamos juntos, né? O Kleber está dizendo que o som está baixo. Meu cunhado aí está dizendo que o som está baixo. Tá? Então vamos lá, meu cunhado. Fizemos um ajuste aí. Diga aí o que está acontecendo, tá bom, irmãos? Então, meus queridos, a idolatria era conveniente também. Por quê? Porque ela encorajava as atividades religiosas e a ideia daquele tipo de idolatria era que você podia fazer o que você quisesse da sua vida, tá bom? Ou seja, não tem essa ideia de uma divindade cobrando, exigindo um padrão moral da pessoa que o serve. Os deuses não tinham esse tipo de exigência, a pessoa podia fazer o que ela quisesse, certo? Então é muito conveniente, né? É conveniente, inclusive, no sentido de dizer que você pode fazer os seus deuses, né? Talhar, esculpir os seus deuses e levar eles para onde você quisesse. Podia levar a tiracolo, podia esconder, podia guardar, tá bom? Como muitas pessoas fazem isso também nos dias de hoje. Tom Enio está dizendo que melhorou, graças a Deus. Então vamos lá, né, irmãos? Vamos lá. Outro aspecto do fascínio da idolatria é que ela era comum. Ou seja, o que quer dizer, por que a gente diz que ela era comum? Porque todos praticavam. Então é aquela ideia de dizer, ora, se todas as pessoas fazem, então vamos fazer também. Ou seja, nesse sentido, ela era modal, né? Por quê? Porque ela está na moda. Então a idolatria era algo que estava na moda naquela época e nos dias de hoje não é diferente, tá bom, irmãos? Não é diferente. As pessoas continuam fazendo o que todas as demais fazem, principalmente quando atende às suas conveniências. Um outro aspecto, por que a idolatria ela exercia um fascínio sobre as pessoas naquela época, sobre Israel e exerce também nos dias de hoje, é que ela era politeísta, ou seja, havia vários deuses, né? Então, eram muitas nações, nações diferentes, pessoas diferentes, necessidade, desejo diferente, né? Então, obviamente, teria que existir, segundo eles, divindade diferente
para poder atender a todos eles. Por isso que, veja bem, a ideia de um monoteísmo, a ideia de um único Deus, não era algo que era bem visto naquela época e também não é bem visto nos dias de hoje, porque a ideia das pessoas é dizer que existe um Deus para todas as, digamos assim, os aspectos da vida. Então, por exemplo, Baal era o deus da fertilidade, era o deus do trovão, era o deus da chuva. Então, os outros deuses também exerciam essas mesmas funções, né? A exemplo lá dos deuses do Egito, que eram vários, e cada um tinha um tipo de aplicabilidade. Então, nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Isso eu digo que é algo que nós precisamos estar atento, porque estamos caminhando para cada vez mais uma religiosidade plural. Então, você falar de um único Deus, você falar de um Deus que é ao mesmo tempo o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus do mar, isso é algo inconcebível para as pessoas, tá bom? Mas é o certo. Nós adoramos a um só Deus, tá? E é muito difícil nos dias de hoje você se impor nesse sentido de dizer que você tem um único Deus e que ele é suficiente para todas as coisas. Tá? O Deus que nós servimos é um Deus que é suficiente para todas as coisas. Tá? Um outro aspecto do fascínio da idolatria é que ela era sensorialista. Tá? Em que sentido ela era sensorialista? Porque ela trabalha com a parte sensorial, com o que os olhos podem ver, com o que as mãos podem tocar, podem apalpar, né? Então, você de repente ter a ideia de um Deus sem rosto, de um Deus que não pode ser visto, de um Deus invisível, como é o nosso Deus, também não era uma ideia e não é uma ideia hoje atrativa. Por que isso, irmãos? Nós, inclusive, colocamos um texto no nosso grupo que fala sobre isso, sobre a questão imagética, né? Sobre a questão das imagens, porque, de fato, as pessoas querem ver as imagens, né? A religiosidade de hoje exige que você tenha um tipo de comportamento sensorial, né? Aonde você está olhando para a imagem, aonde você está tocando na imagem, aonde você está ouvindo a imagem, tá? Então, esse também é um fascínio daquela época que fazia com que as pessoas fossem idólatras e também nos dias de hoje, tá bom? Mas um outro aspecto também, irmãos, muito importante da idolatria, que fascinava as pessoas, é que ela era imoral. A idolatria era imoral, vocês sabem disso. Todos aqueles deuses cananeus, eles eram deuses que eram adorados em meio a orgias, em meio a bacanais, inclusive eram feitos postes ídolos, onde você tinha ali pessoas, tanto homens como mulheres, se prostituindo, e também homem com homem, mulher com mulher se prostituindo ali, naquilo que os especialistas chamam de idolatria cultual, né? Porque a imoralidade estava atrelada ao culto. Então, você demonstrar a sua sexualidade naquela época era algo que agradava às divindades, ou seja, essas divindades, esses falsos deuses, não tinham nada de moral, não tinha nada de santo. Então, esses deuses não eram santos. É isso que diferencia o Deus que nós servimos, o Deus de Israel,
para os demais deuses. E por quê? Porque aqueles deuses não apresentavam nenhum indício de moralidade. Pelo contrário, eles eram imorais. E este também foi um dos motivos pelos quais Deus proibiu que o povo de Israel adorasse outros deuses. Quando ele diz, eu, Senhor, sou santo, é neste sentido, no sentido de santificá-lo, no sentido de separá-lo de todos os demais deuses que não tinham padrão de moralidade, irmãos. Então, esse tipo de situação também está presente nos dias de hoje. Vocês sabem muito bem o que é que a igreja evangélica, de maneira geral, enfrenta no sentido, na questão da sexualidade, porque hoje, né, as pessoas dão vazão a todo tipo de manifestação sexual e não tem problema nenhum. Nós sabemos que existem, inclusive, seitas, religiões, que eles cultuam, por exemplo, os órgãos sexuais masculino e feminino, para você ver o padrão de imoralidade que nós chegamos. E é importante que se diga que este foi um dos motivos pelos quais Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e hoje não é diferente, então é bom que se diga que o juízo de Deus, o julgamento de Deus está vindo sobre esta terra, porque de fato, como diz Paulo em Romanos, Deus entregou os homens às suas paixões. Então, podemos dizer que o sexo hoje, para muitas pessoas, é uma espécie de divindade, é uma espécie de Deus. Por quê? Por causa desse padrão imoral que eles têm, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu gostaria de fazer um pouquinho diferente hoje, tá bom? Claro, a gente nós estamos usando os gráficos, mas este gráfico aqui que fala da linha do tempo do rei Acasias, eu quero dizer para os irmãos que a gente pode, inclusive, ministrar baseado nesse gráfico, porque ele está contando tudo que aconteceu em torno do rei Acasias, porque, como vocês sabem, né, nós já estudamos sobre isso, ele tem uma durabilidade curta, o seu reinado é muito curto, dura apenas 2 anos, inclusive já enfrentando esta doença. Então, este gráfico ele é importante, irmãos, porque ele vai mostrando passo a passo do que aconteceu com este rei, e assim eu acredito que é uma forma mais simples de nós fixarmos, né, o que foi que aconteceu. Então, a gente se baseia assim, olha, em pelo menos 9 pontos do rei, do que aconteceu com o rei. E aí nós vamos trabalhar esses 9 pontos e depois nós encerramos a nossa transmissão, tá bom? Porque acreditamos que esses 9 pontos aí estão dentro de tudo isso aqui que está dentro da lição, visto que nós fizemos esses 9 pontos baseado na própria lição, mas eu fiz assim para ficar de maneira mais didática. Então, por exemplo, nós temos o primeiro ponto, o acidente. E sim, uma coisa importante que eu quero dizer para os irmãos, nós trabalhamos aí a questão das palavras-chave, tá bom? Então, quando tem o título ali com uma palavra-chave, né, então a gente a gente tem mais o entendimento do assunto. Então, primeiro ponto, o acidente. Segundo ponto, a doença. Terceiro ponto, a ordem. Quarto ponto, Deus age. Né? Quinto ponto, a sentença. O sexto ponto é uma pergunta, quem era? Né? O sétimo ponto, a ordem. O oitavo ponto, humilhação. E o nono ponto, a sentença. Então você vê que assim está bem fácil, né? E eu separei, tá bom, irmãos? Esse gráfico eu fiz ele rápido, não deu tempo ainda de postar no grupo, mas terminando daqui nós vamos postar lá para os irmãos que quiserem poder ministrar desta forma, tá bom? Então veja bem,
Primeiro ponto, o acidente. O que foi que aconteceu com esse rei? Já estudamos que ele era filho de Acabe com Jezabel, né? Já estudamos que ele seguiu os passos do seu pai Acabe, no sentido da idolatria, tanto é que fizemos aquele último slide que nós mostramos aí sobre o fascínio da idolatria, por que a idolatria era tão fascinante para os judeus, porque nós estamos falando aqui de algo que Deus fez na vida deles, né? Na questão lá do desafio de Elias. Então foi feito um desafio, mas aquele desafio, apesar de Deus demonstrar o seu poder, Deus fazer coisas grandiosas, mas não foi suficiente para acabar com a idolatria do povo, especialmente dos monarcas. Então, Acasias, ele dá continuidade à idolatria do seu pai, né? Mas o que acontece com ele, irmãos? A Bíblia nos mostra, já em 1 Reis, né? 2 Reis, capítulo 1, que ele estava na sacada lá do seu palácio, da sua casa, e de alguma forma ele cai pela janela, né? Quando ele cai pela janela, ele se acidenta, ele se bate de uma forma que isso causa um grande problema nele, tá bom? Então, o que é que a gente aprende com isso daí? A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que essa questão da janela foi um acidente simples, né, irmãos? Eu posso dizer simples, porque não é muito comum você cair da janela. No Novo Testamento, nós temos o caso de Eutico, que cai da janela, mas porque ele estava dormindo, né, ouvindo a pregação de Paulo, e ele ali cai da janela, ou seja, foi um acidente em que ele não esperava, né, por um certo descuido, mas ainda mais justificável porque ele estava cochilando na janela. Porém, o Acasias, a Bíblia não diz, mas foi algum tipo de descuido que fez com que ele se desequilibrasse, tá bom? E quando eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão, alguns textos falam de grade, mas não era uma grade de ferro, né? Inclusive a palavra é uma palavra estranha que eu ainda não tinha ouvido, é gelosia, tá? Essa gelosia aí era uma espécie de persiana, tá bom, irmãos? Mas era uma persiana feita de um material simples, tipo madeira, tá bom? Tem as ilustrações aí sobre ela, vocês podem pesquisar. Tá? Era um tipo, não era uma janela de madeira forte, não. Era uma espécie de engradado, tá bom? Feito de tiras de madeira. Era bem simples, alguns dizem que era só para impedir a luz do sol. Então, de alguma forma, o Acasias, talvez ele deve ter se escorado, alguma coisa assim, e ele cai pela janela, né? Ele cai pela janela. Meus amados, em cada um desses pontos aí eu estou colocando, e aqui está, acredito que é essa parte um pouquinho mais inovadora, né, nesse sentido, para a gente aprender mais a questão da aplicação, Como é que nós podemos aplicar isso? Ou seja, a cegueira da idolatria causa a queda espiritual, né? Então, ele estava cego espiritualmente. Nós estamos falando de uma queda física, mas simbolicamente, metaforicamente, nós podemos aplicar isto para a cegueira que ele mesmo estava. E essa cegueira o fez cair, né? Ele caiu. Então, podemos dizer que é uma queda espiritual. A idolatria causa essa queda espiritual. Então, precisamos estar atentos, porque inclusive essa queda espiritual, ela pode ser fatal. Podemos até aplicar aqui o caso da própria Jezabel, que também caiu, embora ela tenha sido empurrada, mas não exclui o fato de que ela caiu, não é, da janela, e a queda
tirou a sua vida. Então, por quê? Era alguém idólatra e alguém que estava fazendo com que o povo de Israel também fosse após outros deuses. Tá? Então, isso é muito sério, precisamos estar atentos, vigilantes nesse sentido, para que não haja em nós essa queda espiritual. Tá? Segundo ponto aí, com esta queda, o Acasias, ele adquire um tipo de doença, tá bom, irmãos? Ele fica doente. Alguns estudiosos falam que pode ser algum tipo de hemorragia, algum tipo de coágulo que causou nele, de forma que ele ficou acamado. Ele ficou sem poder sair da cama, tá? Qual é a aplicação prática que nós temos em relação a isto, irmãos? Qual é a aplicação prática? A desobediência a Deus pode ser uma das causas das enfermidades. Veja que ele caiu e adquiriu uma doença, e adquiriu uma enfermidade. Eu não estou dizendo que toda vez que a pessoa está doente é por causa de desobediência ou é algum tipo de julgamento divino. Mas nesse caso sim era, porque ele era um rei que estava dando continuidade à idolatria, tá bom? Então, o que precisa ser entendido é que Deus vai julgar todos aqueles que adoram deuses falsos. Então, estava claro aí que Deus já estava começando um julgamento sobre a vida deste rei Acasias. Amém? Então, olha só, meus queridos. O terceiro ponto que você pode acompanhar aí, o rei Acasias ordena que seus servos vão até Ecrom consultar este falso deus chamado Baal-Zebub, que no Novo Testamento é chamado de Beelzebub, que é o príncipe dos demônios, segundo a palavra de Deus nos mostra. Então veja como ele estava tão distanciado de Deus, porque ele manda, inclusive, os seus servos irem para Ecrom. Ecrom é a cidade dos filisteus, uma das cidades dos filisteus, uma das cidades famosas dos filisteus. Ele pede que os seus servos, ordena que os seus servos vá até Ecrom para consultar esse Baal-Zebub, tá bom? Baal-Zebub esse nome quer dizer, em outras palavras, o Senhor das moscas, né? O Senhor Lorde das moscas. Alguns dizem, como o nosso próprio comentarista, o pastor Clayton, ele diz que era uma espécie de sarcasmo ou zombaria que era dito em relação àqueles deuses, né? Aquele deus. Tem outro comentarista que fala que era porque esse nome, Lorde das Moscas, era no sentido de que ele protegia as pessoas de enxame de moscas. Por isso que era colocado aí Baal-Zebub, o Senhor das Moscas. Ou seja, era ele quem comandava, segundo aquela crença daquela época, era ele quem comandava, tá bom? Esse enxame de moscas, tá? Meus queridos, qual é a aplicação prática disso para nós? A desobediência afasta o homem de Deus, rebaixando ele até o mais baixo nível da própria idolatria. Tá? Ou seja, parece que Deus não existia em Israel, no sentido de que o homem, o rei, fica doente e ele manda os seus servos irem a uma outra cidade para consultar um outro Deus ou um Deus falso. Veja como a situação estava difícil para esse rei. Então, claro que a desobediência
a idolatria vai rebaixar o homem no sentido dele ter que ir ao nível mais baixo, né, para poder consultar outros deuses. Então isso aí foi algo muito triste. Quarto ponto aí que você pode acompanhar em relação a esse episódio. Deus entra em ação, Deus age, né? Como é que Deus age? Como é que Deus intervém? Ele confronta o rei por meio de Elias sobre o motivo dele consultar um falso Deus, se havia Deus em Israel. Ou seja, quando os servos de Acasias estão indo para Ecrom, Deus, que é sabedor, conhecedor de todas as coisas, sabia do que estava acontecendo, revela para Elias o que aqueles homens estavam indo fazer ali. Então eles os intercepta, certo? Ele encontra-se com aqueles homens para dar um recado ao rei Acasias. Então, nesse sentido aí, Deus entra para confrontar mesmo o rei. Meus amados, qual é a parte que nós podemos aplicar para nós nesses dias? Especialmente nesse fato aí. Veja bem, havia uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Mas esta aliança havia sido quebrada pela idolatria do rei a essas divindades, especialmente por esse último ato dele de consultar um Deus estranho numa terra estranha, de inimigos, inclusive, de Israel. Eu tenho dito aqui, irmãos, que essa questão da aliança é algo muito sério que quase também não é muito pregado, ensinado nas igrejas, tá bom? E eu quero dizer para os irmãos que isso não é algo que ficou restrito ao Antigo Testamento. Então vamos ver. Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Nesta aliança, ele seria o Senhor dele, do povo. Nesta aliança, o povo serviria somente a ele, teria ele somente ele como Deus. É por isso que ele se revela lá em Deuteronômio 6, quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus falou isso várias vezes, mas nessa vez foi bem contundente para dizer o seguinte: não existe outro Deus além de mim. E vocês têm uma aliança comigo. Esta aliança, ela é bilateral, ela tem dois lados. Em que sentido? Deus sempre fazia a parte dele, né? Você vê isso exatamente em Deuteronômio 28, e há de ser que se ouvires a voz do teu Deus, o Senhor te exaltará sobre as nações, bendito serás no campo. Todas aquelas bênçãos que todos nós conhecemos. Mas aquelas bênçãos, elas eram condicionais. Se obedeceres, enquanto você estiver obedecendo. Inclusive, Deus fala sobre as doenças. É por isso que um dos nomes dele é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ora, o que Deus está dizendo é o seguinte: existe um Deus em Israel. Existe um Deus em Israel. E este Deus é o Deus da cura. Este Deus é o Deus que sara. Este Deus é o Deus da cura. É por isso que quando Deus faz a pergunta, essa pergunta ela é muito interessante, porque está dizendo o seguinte: ora, se existe um Deus que cura, se existe um Deus em Israel, por que você vai consultar um outro Deus estranho? Se existe um Deus em Israel e que esse Deus pode te curar. Veja como a questão é séria, meus irmãos. Preste atenção, que é mais ou menos como se você estivesse em um casamento com uma pessoa. Tá bom? Eu vou fazer uma analogia aqui para os irmãos entenderem.
Você está em um casamento com uma pessoa. Suponhamos que você seja um médico experiente, mas esta pessoa, a sua esposa, ela ficou doente. Só que ela não quer ser tratada por você. Ela quer ser tratada por uma outra pessoa. Ela quer ser tratada, digamos assim, pelo amante e não pelo marido. Porque Deus era o marido de Israel, o Senhor de Israel. E o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, rei Acasias, você como nação, vocês têm uma aliança comigo, você tem uma aliança, nós somos casados, eu sou o Senhor de vocês e eu sou o Senhor que sara, eu sou aquele Deus que sara as tuas enfermidades, mas você está deliberadamente me rejeitando, você não quer saber de mim, do Senhor que pode te sarar. Então, meu amado, presta atenção, nós temos uma aliança com Deus. Aliás, Ele tem uma aliança conosco e também nós temos essa aliança. Esta aliança, ela é relembrada toda vez que eu e você participamos da ceia do Senhor. Este é o cálice da nova aliança. É muito importante a gente entender isso. Então, nós estamos na nova aliança. Que aliança é essa? É a aliança do sangue de Cristo. É a aliança do sangue de Jesus. É a aliança do Evangelho de Jesus. Para que ninguém ache que o Evangelho, né? Porque as pessoas acham, não, só a lei que proibia as coisas. Alguns acham que o Evangelho é um Evangelho da facilidade, que você pode fazer o que você quiser. Não, meu irmão. Você tem uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tem duas partes. Tem o teu Senhor, o nosso Senhor, que cuida de nós, que zela por nós, que abastece os nossos celeiros materiais, no sentido de nos dar o sustento, a comida, o pão de cada dia. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. O problema é que as pessoas de hoje que aceitam a Cristo pensam que o Evangelho é uma coisa assim, sabe, fácil, que você aceita a Cristo e fica por isso mesmo. Não existe mudança de vida, não, Senhor. Precisamos abandonar os ídolos antigos, os ídolos velhos e adorar somente a Cristo, que é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Veja como tem uma aplicação muito importante para os nossos dias, tá? Então, irmã Arlete Farias, Deus abençoe. Irmã Shirley Santos, boa noite, Pai do Senhor. Minha irmã, graças a Deus. Marilane está assistindo, minha mãe Mirtes. Deus abençoe vocês, irmãos. Vamos lá para a gente dar continuidade. Então, veja como tem uma aplicabilidade. Essa ideia de nós vermos esses pontos da história do rei Acasias e é também importante para a gente aplicar para nós. Então, tem uma aplicabilidade para os dias de hoje. Quinto ponto aí. Bom, Deus confronta o rei, manda, né, através de Elias, fazer esse questionamento. Olha, diga para ele, pergunte para ele se não tem Deus em Israel. Se não tem Deus em Israel para efetuar essa cura. E diga para ele que ele não vai sair da cama, ou seja, né, Deus já estava mostrando o que iria acontecer com o rei. O quinto ponto aí, nós temos essa sentença. Deus sentencia o rei Acasias por Elias, dizendo que esse não se levantaria da cama, mas morreria. Tá bom? Ele morreria. Porque o rei estava querendo saber desse Baal-zebub, o Baal-zebub, se ele seria sarado, se ele levantaria daquela cama. Ele está rejeitando completamente o Deus de Israel. Deus intercepta aqueles homens ali e manda que eles voltem para dar a sentença ao rei, dizer para ele, perguntar para ele se não existia Deus em Israel e que por causa disso também ele não levantaria da cama. Não importasse se ele fosse
ainda assim, de maneira obstinada, se ele mandasse os seus servos lá para Ecrom consultar Baal-zebub, o Lorde das Moscas não ia fazer nada por ele, porque a sentença de Deus estava dada. Então, meus irmãos, qual é a aplicação prática disso daí, né? Deus mostra que somente Ele é quem pode curar ou matar, tá bom? Tanto a vida quanto a morte está no poder de Deus, está no comando de Deus. Ele é aquele que exalta, ele é aquele que abate, ele é aquele que dá a vida, ele é aquele que tira a vida. Então tudo está no controle de Deus. E o que é mais interessante é que Deus mostrou isso com ações concretas. Ações concretas, para que eles não tivessem nenhuma dúvida, mas uma coisa que eu estou escrevendo, ainda não concluí, é sobre essa obstinação errada da nação de Israel, no sentido de não aceitar a Deus e ir após outros deuses. Isso é muito sério quando nós, irmãos, estamos indo de confronto a Deus. Quando nós estamos indo de encontro ao Senhor, porque eu e você precisamos entender que ao aceitar a Cristo, ao aceitar o Senhor, fizemos uma aliança, fizemos um pacto com Ele e Deus quer, Jesus quer que nós também façamos a nossa parte, tá bom? Então a sentença foi dada. Eu acho muito importante, porque aí nós entramos no sexto ponto. Quem era, né? Porque quando os servos de Acasias voltam para dar a notícia ao rei, e eu imagino que o texto dá mais ou menos a entender isso, né? Porque ele pergunta: vocês já voltaram, né? Vocês já voltaram? Já chegaram? Ou seja, que viagem rápida é essa? Então, né, vocês sabem disso. A locomoção ali era muito difícil, né? Ou era por animais, ou era a pé, então não era algo rápido. E a cidade não era tão próxima. Então, evidentemente que o rei imaginou que alguma coisa aconteceu, que ele pergunta por que eles já voltaram, né? E aí, os servos dizem: olha, nós fomos interceptados por alguém que mandou um recado. E ele manda dizer, perguntar se não há rei, não há Deus em Israel, para você consultar outro Deus estranho. E também ele diz que por causa disso, pelo fato de você ter tido esse desejo de ir após outro Deus, você não vai sair da cama, ou seja, você vai morrer por causa dessa doença. Meus irmãos, aí a reação do rei foi exatamente de perguntar: quem era este? Quem foi este? Quem foi essa pessoa que disse isso? Os servos não sabem dizer, mas eles sabem falar da descrição de como ele era, né? De como ele era esse personagem. Olha, ele era assim, se vestia de couro de animais. Então, quando ele diz isso, ele então é identificado ou reconhecido pelo Acasias imediatamente como Elias, né? Então é muito importante isso, que no ponto 2 fala sobre isso, a corajosa intervenção de Elias, né? Então você vê aí que aquele período que Elias passa na caverna, né? Quando Deus se manifesta de maneira poderosa para ele, dizendo para ele: olha, Elias, saia da caverna. Nós já falamos sobre isso na lição passada, saia da caverna que ainda tem coisas para você fazer, volte ao seu caminho, né? Também escrevemos sobre isso daí, tem artigos sobre isso, volte ao seu caminho, ou seja, tinha uma obra ainda a ser feita. Então, nós já vemos ali um Elias mais preparado, um Elias mais cheio de coragem, de intrepidez, né? No sentido de realmente confrontar
o rei, porque o trabalho do profeta era esse. Ele recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo, para o rei, né? Então, o Acasias, ele quer saber quem era esse personagem, e quando as pessoas falam de quem era, eles não dizem o nome, mas dá a descrição dele, e aí entra essa parte da aplicação, porque nós colocamos aqui que todo servo verdadeiro, ele tem características que o identifica como servo do Senhor. Então, eu sei que há toda uma questão, não é, de debates sobre a questão da vestimenta do cristão e tudo, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas o certo é que quem é servo de Deus sabe como se trajar, sabe como se vestir. O Elias era aquela pessoa que tinha um traje simples, bem simples mesmo. Era tido quase como alguém meio bruto por causa do seu traje. Não era um traje de gala, não era um traje de um príncipe, mas era um traje de um servo do Senhor. Por quê? Porque era isto que ele era. Veja, irmãos, que ele ficava em lugares, inclusive, inusitados. Nós vamos ver aqui que ele fica, inclusive, lá no monte, esperando a reação, porque com certeza haveria uma reação do rei, né? Então o rei iria mandar perguntar quem era este que estava fazendo isso, que estava agindo desta forma. Quando ele descobre que era Elias, então aí é que entra mais uma batalha do nosso profeta, homem de Deus, né, que estava ali tão somente para confrontar a idolatria de Israel. E eu não vejo um outro profeta que tenha agido assim de maneira tão contundente como ele. É interessante, né, irmãos, que Elias é aquele profeta da ação. O nosso comentarista diz aqui que ele é o profeta do fogo. Não existe livro do profeta Elias, né? Não existe nada escrito do profeta Elias, porque ele era mais um profeta de ação, da oralidade, diferentemente de Jeremias, que já era um profeta de ação, mas também era um profeta de escrita, um profeta escritor, né? Tanto é que ele deixa os livros dele, Jeremias, o livro de Jeremias, Lamentações também de Jeremias, porque ele era esse profeta escritor. Bom, nesse sétimo ponto aí, você tem a ordem. Olha só, outra palavra-chave. Novamente, a ordem. Que ordem era essa? A ordem para ir chamar, para tomar posse lá de Elias, né? Então, o Acasias, ele manda 3 guarnições, 3 tropas, uma após outra. Ele não manda todas de uma vez. Ele manda a primeira tropa de 50 homens com um capitão, tá bom? E estes homens, quando eles chegam lá onde ele está no cume do monte, né? Então, eles fazem alguns dizem que é uma espécie de sarcasmo, dizendo, homem de Deus, desce aí, porque o rei quer falar contigo. E é interessante, por isso que o nosso comentarista diz aqui que Elias era o profeta do fogo, né? Profeta do fogo. Já no desafio, no desafio dos profetas de Baal, você tem lá Deus respondendo com fogo, né? Quando Deus se manifesta para ele também na caverna, você tem lá o fogo circundando ali a caverna, embora a Bíblia mostre claramente que Deus não estava no fogo, mas aquilo ali era provocado por Deus e de maneira providencial, porque também o Baal era tido como o Deus do fogo, mas Deus, com este ato, ele está dizendo, eu é quem mando na natureza, né? Eu é quem mando no fogo, tá? Eu é que sou o Deus do fogo. E, de fato, quando esses soldados fazem esta
esta expressão, que alguns dizem que era como se fosse um sarcasmo, né? Homem de Deus, desce aí, porque o rei quer te ver. E aí Elias devolve o insulto, dizendo o seguinte: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. O que é que acontece, irmãos? O fogo do céu desceu, né? E é importante a gente dizer que Deus é fogo e fogo consumidor. O que é fogo consumidor? É fogo que destrói tudo, fogo que acaba com tudo, certo? Aquela primeira tropa ali, desses 50 soldados e o capitão, morreram todos pelo fogo. Quando Acasias fica sabendo disso, evidentemente, alguém avisa para ele, ele manda uma segunda tropa para fazer essa mesma questão, né? Fazer com que Elias venha até o rei, a presença do rei. O que é que acontece, irmãos, com essa segunda tropa? O capitão, ainda na sua arrogância, não é? Porque é interessante que nós não estamos falando de um exército inimigo. Nós estamos falando de um exército que era, de fato, um exército da nação de Israel. Da nação de Israel. E aí, meus irmãos, aquele soldado, aquele capitão, ainda na mesma arrogância, ele trata da mesma forma Elias, e aí Elias responde da mesma forma: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a todos vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. O fogo de Deus desceu e consumiu, destruiu todos aqueles homens. Novamente, Acasias fica sabendo e manda agora um terceiro grupo, um terceiro capitão para fazer isso. Meus irmãos, antes de nós passarmos para o oitavo ponto, que tem a ver com a ação desse terceiro capitão, qual é a aplicação prática disso que aconteceu, desse primeiro fato com esses dois grupamentos? Todo servo verdadeiro do Senhor, ele sofrerá perseguições dos inimigos de Deus. É bom lembrar, como eu disse para vocês, que esses inimigos muitas vezes vêm de dentro, não são de fora. Você tem ali uma tropa de judeus que estão querendo prender um homem de Deus. Então, entenda isso. Todo servo verdadeiro de Deus sofrerá perseguição, e Jesus falou sobre isso também, sobre a perseguição dos últimos dias. Então, Pedro fala sobre isso. Ninguém estranhe, tá? Não acho que é algo estranho, porque vai acontecer essa perseguição aos servos de Deus sempre. Isso vai acontecer porque nós somos aqueles que estamos confrontando o pecado, confrontando o mal. Existe um mal no mundo, existe um príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus falou sobre isso, e ele vai ficar contra nós sempre, tá bom? Esta é a aplicação prática que a gente pode colocar. O oitavo ponto aí é uma palavra-chave: humilhação. Humilhação. Por que isso? Porque este terceiro capitão, esta terceira tropa, ele já tinha conhecimento do que aconteceu com os antecessores, com os colegas deles antecessores. Foram destruídos pelo fogo, porque Deus é fogo consumidor, com Deus não se brinca. Então, como ele viu isso, a atitude deste capitão já foi diferente, meus irmãos, porque ele se ajoelha, ele se humilha, e ele fala ao profeta: ora, se te parecer bem, tenha misericórdia desse teu servo. E ele não intercede só por ele intercede pelos a sua tropa, não é? Os seus soldados. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos soldados que vieram.
Então, ele já veio com uma atitude diferente, porque eles precisavam entender que eles não estavam lutando apenas contra um homem, lutando apenas contra um profeta. Era o profeta de Deus e Deus precisava demonstrar o seu poder através daquele profeta, meus irmãos. Qual é a aplicação prática que nós temos disso? Deus exalta, Deus mata a quem se exalta, a quem se orgulha, a quem é tomado de soberba, mas ele dá vida a quem se humilha, que foi este o caso. Né? Então, como este homem veio de maneira mais humilde, esse capitão, imediatamente o anjo do Senhor aparece para Elias e diz: olha, vai com ele, vai com este. Deus faz assim, irmãos, porque ele é justo. Não faria sentido Deus destruir este da mesma forma que destruiu os outros, visto que a atitude dele foi diferente. Então Deus abençoa, Deus ajuda, Deus dá vida àquele que se humilha. Está na palavra do Senhor isto. O problema é que a gente lê a palavra, a gente conhece a palavra, mas na prática, quando nós estamos de fato praticando a palavra, é que é muito difícil, tá? Então a palavra de Deus diz claramente: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A atitude desse capitão foi a correta. Ele se humilhou, mesmo porque ele estava vendo ali que aconteceria a mesma coisa com ele. Então a atitude dele foi diferente, porque Deus precisava mostrar que ele é Deus e com Deus não se brinca. Louvado seja Deus. Qual é a aplicação, irmãos, que nós temos? É esta, tá? Que nós precisamos cada vez mais nos humilhar perante a mão de Deus. Aí o que é que acontece? Esse capitão escolta Elias e ele vai em direção ao rei Acasias, que está lá na sua cama, que não se levantava mais, né? E o que Deus faz é somente reforçar o que ele já tinha dito em relação à sentença, que é esse último ponto aí para nós encerrarmos, porque o nosso tempo já foi. Então, Elias dá a sentença de forma presencial, não mais agora mandando recado pelos servos de Acasias, mas presencialmente o rei, dizendo que por ele não consultar o Senhor a Baal, ele não viveria, mas ele morreria. E isto é por causa das razões que eu já tinha falado para os irmãos, visto que Deus tinha um pacto com a nação de seu Senhor. Deus estava casando-se com a nação e ele era o Senhor. Ele queria tão somente esta fidelidade da nação a ele, mas como eles foram infiéis ao Senhor, no sentido de consultar outros deuses, então a mão de Deus estava pesando sobre aquele rei e sobre a nação. Meus irmãos, a questão é muito séria. Qual é a aplicação que nós podemos colocar aí para nós? Há uma penalidade fatal para quem rejeita a adoração a Deus. Meus amados, eu quero encerrar este breve estudo, né? Eu sei que através dessas palavras-chave fica mais fácil para nós gravarmos na nossa mente, mas eu quero reforçar esse último ponto, dizendo para os irmãos que todos nós, irmãos, indiferentemente nós estamos diante de uma pendência judicial perante o nosso Deus. Nós somos devedores de Deus, no sentido de pecarmos contra Ele, no sentido de pecarmos contra a sua lei. E Ele vai julgar o seu povo. Mas é por isso que Ele mandou Jesus Cristo, para que reconciliasse o homem com Deus,
Essa palavra reconciliação na Bíblia, a doutrina da reconciliação, está falando sim de um termo judiciário, tá bom? Porque nós estávamos em guerra judicial contra Deus por causa do nosso pecado, não é? Por causa do nosso pecado, mas Jesus, como nosso advogado, advogou a nossa causa, morrendo por nós, derramando seu sangue por nós, pagando a nossa dívida. Ao pagar a nossa dívida, nós agora somos dele, porque nós fomos resgatados, doutrina, né, do resgate, então nós fomos, é a mesma doutrina da redenção, fomos redimidos, resgatados pelo Senhor, somos dele agora, tá bom? Então, se nós somos dele, irmãos, nós não podemos ter nenhum tipo de relacionamento com outro Deus ou qualquer outra coisa que ocupe o nosso coração, visto que Deus vai julgar a terra. Quem aceita Cristo não será julgado, mas quem rejeita Cristo já está julgado e não somente isso, como já está condenado. Esta mensagem é algo que deve ser pregado de maneira bem clara, inclusive para as pessoas de fora, para os não crentes, para que eles entendam que eles estão em juízo contra Deus e só o sangue de Jesus para nos purificar. Meus amados, eu quero agradecer os irmãos que estiveram aí. Eu sei que hoje foi um pouquinho diferente, né? Nós transmitimos aqui pelo YouTube. Meu filho me deu uma ajuda aqui, mas não é muito fácil. Mas eu quero agradecer aos irmãos, a Marilânia, minha irmã, o Kleber, meu cunhado, né? Minha mãe também. Você vê que a minha família está toda aqui, né, irmãos? Mas também tem outros irmãos, a irmã Shirley Santos, Deus abençoe, a irmã Arlete Farias, o irmão Tom Enio, Deus abençoe você, tá bom? E vamos continuar, meus amados, adorando ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.